recebo a psicóloga Carlota Fiuza. Ela é formada em psicanálise e é uma estudiosa de Freud. E nós vamos falar sobre o preconceito racial no Brasil e o grande impacto e o grande exemplo do nosso ministro Joaquim Barbosa. Doutora Carlota Fiuza, que prazer recebê-la. É um prazer todo meu estar novamente no seu programa com seus telespectadores. Doutora Carlota, em que nível se encontra o racismo no Brasil? Bom, o racismo no Brasil é um racismo que ele é disfarçado, não é? Ele não é declaradamente pelas pessoas, ele não é declarado pelas pessoas, né? As pessoas se dizem, porque hoje é politicamente correto você dizer que não é preconceituoso, não é racista, né? Nós agora temos uma lei que torna criminoso o ato de você discriminar uma pessoa pela sua cor de pele. Então as pessoas ficam mais na sua e não falam abertamente sobre o seu preconceito, mas na realidade são. Você vê nas piadas, nos risos, como tem um preconceito. Você vê que hoje nós estamos numa globalização, né? Numa globalização onde tudo está igual, né? Há essa massificação e há uma coisa dos estándares, né? O corpo tem que ser perfeito, como profissional deve ser, tudo tem um modelo a ser seguido, né? E as diferenças e as exceções, elas são discriminadas, né? Então, o negro também. Você vê se profissionais, se tiver um negro e um branco, o branco vai ser escolhido para a vaga. Não tem como você dizer que não. Se nós estamos vendo na representação no nosso Congresso, vamos ver a diferença da quantidade de representantes que nós temos brancos e negros. É muito grande, né? Se você diz, não, eu não sou preconceituosa, eu não sou racista e tal, mas põe uma filha tua para namorar com um negro, que aí a pessoa já não gosta muito, já não está muito satisfeita com a história. Se você colocar o número de modelos também, que são brancas e são negras, você vê que é diferente, não é a mesma coisa. E professores negros também, você vê que há diferença, né? Ainda há no Brasil uma diferença salarial com o mesmo cargo do negro para o branco, né? Isso ainda é vestígios, né, da antiguidade, da época da escravatura, que as pessoas pouco deram oportunidade às pessoas negras e morenas. Então, poucos realmente hoje em dia ainda têm uma situação igual à dos brancos, porque foram pessoas que foram desprivilegiadas do poder, porque foram mesmo, o racismo prevaleceu mais ainda antigamente, elas não tinham acesso ao estudo, à sociedade em si, a conhecimentos iguais a que os brancos tinham, né, doutor? O estudo ainda vem de para trás isso, não é? Não foi agora que aconteceu isso. Não. Em tudo no Brasil, por exemplo, os negros chegavam aqui para quê? Para serem escravos, né? Não havia nenhum respeito à religião deles. Eles tinham que ser catequizados para ficar com a religião do Brasil, que seria a religião católica. Nem a cultura, nem os hábitos, né? E eles eram tratados como bichos, eram vendidos. Então, negro ficou sinônimo de algo inferior. Isso também quer dizer, muitos não chegaram a ter direito a estudo, a colégio, por gerações, muitas gerações desfavorecidas. Hoje que está se falando mais, está se dando mais espaço, porque também no Brasil existe um preconceito até para falar sobre esse assunto, porque dizia, não, isso aqui não é coisa de Brasil, só existe isso nos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos já conseguiram superar tudo isso, tanto é que existe muitos negros no poder, no Congresso, e o presidente também pela segunda vez reeleito, também o Obama, um negro, né? E no Brasil nós tivemos assim
o prazer, o grande prazer de ver esse exemplo maravilhoso desse ministro, né, Joaquim Barbosa, quer dizer, um ministro fora de série que vai ficar aí durante gerações na nossa memória, na memória dos nossos filhos, dos nossos netos, o exemplo de ética, né, de impacto, o impacto que ele trouxe ao país nesse julgamento do Mensalão, trazendo à baila toda essa sujeira, né, e julgando com integridade. Qual o impacto que um homem como Joaquim Barbosa vai causar na nossa sociedade, na sociedade negra em si também, como exemplo, e como vai também trazer impacto para as novas gerações, doutora? Assim, o Joaquim Barbosa agora tem sido assim, um exemplo, né? O herói. Um herói. Vê na mídia da internet, inclusive ele segue como o Batman, né? O Batman da modernidade, o Batman brasileiro, né? De combater todo o mal, toda a corrupção. Primeiro... Enquanto muitos não fazem o mesmo, né, doutora? Diga-se de passagem, que ele está cumprindo com o dever dele. Enquanto muitos não cumprem, então quando vem um que cumpre e em toda a íntegra, né, chama realmente a atenção. O Brasil em si está precisando de líderes, de pessoas com ética, né, que façam o que é certo. Então, assim, eu acho assim que é um início da respeitabilidade, assim, de um representante, né, da raça negra no poder. E num poder como uma pessoa íntegra, como uma pessoa de caráter, né? Como alguém que foi um marco na história da corrupção do Brasil. Com certeza. Né? Há muito tempo não se via isso. Pessoas ditas como intocáveis, né? Que vão até para a prisão comum. Verdade. Né? E assim, ele estava assim, brigando contra a maioria. A maioria. Ele foi uma minoria que brigou contra a maioria. Né? Então, ele desde a infância, ele deu esse exemplo da crença na capacidade dele. Ele nasceu numa cidade do interior e lá tinha uma verdadeira discriminação por negro e pobre. Mas ele nunca baixou a cabeça para isso. Né? E ele andava na rua com a cabeça para cima e a mãe disse, esse meu filho vai ser doutor. Isso é muito difícil. Você é criado numa sociedade já com preconceito, com dificuldades financeiras. Quer dizer, ele teve mesmo uma luz de Deus na vida dele para ele ter toda essa força e principalmente se tornar um homem de muito caráter. Coisa bem difícil, né, doutora? Hoje em dia na nossa sociedade. Ele fica como um exemplo. Né? Ele está como um exemplo. Vamos ver como é que vão ficar os desdobramentos agora que ele vai ser presidente. Né? Com certeza. Com certeza as crianças negras, se precisavam de exemplos, agora tem um. E as brancas também, porque nós todos somos brasileiros e não é para haver essa divisão, o branco, o preto, né? Somos todos seres humanos, não é, doutora? Coloque aí ao seu ponto de vista tudo isso. Como eu estou dizendo, não se muda, isso é uma coisa que vem cultural, né? E é exacerbada por essa coisa do estereótipo que tem hoje, da perfeição, né? Que as diferenças são excluídas. É excluído por não ser um ideário de beleza. Né? Então, o exterior é que estava falando, preponderando o interior, né? Porque nós estamos nessa era da aparência, do corpo perfeito, do ter. Isso ainda está prevalecendo. Por isso eu disse que isso é um marco, é uma sementinha que está sendo plantada. Não é? E vamos ver como é que essa sementinha vai se desenvolvendo. Nós vamos ter agora como pessoa máxima da justiça brasileira. Né? Não só nesse julgamento, vamos ver como ficam os outros. O que as próprias pessoas da mesma raça que ele, né, vão internalizar e adquirir de autoconfiança para também se lançarem. Porque ele não foi aceito de imediato e ele ainda é criticado. Verdade. Né?
E a posição dele de presidente do Supremo ainda está sendo muito criticada. Você vê, ele debate com os outros, então nós precisamos, assim, acreditar em nós. E principalmente, né, que todo o povo do Brasil, quem gosta das coisas limpas e direitas, comecem a orar por este homem, gente de Deus aí. E como fica a causa dessas vagas nas universidades, né? Agora, os negros têm uma grande parcela de direito. Eu acho mais do que justo, porque passaram muitos anos eles sendo desprivilegiados, como a senhora mesmo falou, né? Sempre a vaga seria para o branco. Não, se vem um empregado negro e um branco, não, eu dou a vaga ao branco. Isso tudo fica como assim? Como a senhora vê o efeito disso tudo? Já na questão das vagas, eu discordo de você, porque o próprio dar uma quantidade X de vaga para o negro já está discriminando, já está dizendo que o negro é menos inteligente. Mas, doutora, eles não foram discriminados e desprivilegiados por tantos anos, doutora? Mas, veja bem, o vestibular, o que é que está em jogo? Seus conhecimentos das matérias que ali são colocadas. É os conhecimentos. E o gabarito vai dar de quem respondeu, quem teve as primeiras vagas. Se tem numa faculdade, vamos supor, se direito são 40 vagas, as 40 melhores. Não interessa se é negro, se é branco, o que é. Mas é o conhecimento. O Joaquim Barbosa não precisou ninguém abrir uma vaga de sessão para ele, não. Porque ele mostrou que era capaz. E ele mostrou que ele podia, inclusive no Supremo, contra-argumentar contra a grande maioria e acabar sendo seguido por todos. Pela inteligência e pelo preparo. Ele aprendeu várias línguas, 4 línguas. Né, e fez mestrados e doutorados pela capacidade dele. Assim nós estamos inferiorizando o negro. O negro não é capaz, precisa vir uma coisa paternalista do Estado para que ele vá ser... Não, ele não é muito inteligente, então vamos reservar umas vagazinhas aqui, não é inteligente, mas essa vaga aqui é para os não muito inteligentes. Olha como é que o negro foi equiparado. Mas, doutora, eles foram massacrados durante anos. Sim. E eles não chegaram a ter acesso quase nada durante anos. Agora, no caso aqui, saindo um pouco dessa área de estudo, por que as garotas negras têm tanta dificuldade de aceitar o seu próprio cabelo, o seu próprio modo de vestir, de coisa, porque existe toda uma mídia em cima disso? Sim, porque como eu falei, hoje são estereótipos, padrões de beleza e comportamento. Então o padrão de beleza hoje é você ser louro, ter os olhos claros, ser magro, branco, alto, perfeito, sem barriga, malhado, sarado. É esse o coisa. Os cabelos têm que ser lisos. Né? Então você vê a quantidade de pessoas que usam esses alivisamentos, essas escovas progressivas, mesmo não sendo negros. O padrão de beleza são os cabelos lisos. Mesmo que você na ponta enrole alguma coisa, mas o cabelo é liso. Então é o padrão de beleza. Então assim, para não ser discriminado, para eu me sentir pertencendo a esse mundo, a essa sociedade, né? Essa sociedade de consumo, como o capitalismo não desvalorizando o capitalismo, que tem muita coisa boa, mas como essa característica, elas têm que serem dessa forma, né? E então, o padrão de beleza, a moda é assim, globalizada no mundo inteiro. E quem lança a moda não são os negros. Os grandes estilistas são brancos. Então, são eles que lançam. Então, os negros têm que sair. Eu sei, e acabar usando o que os outros preparam para a outra, né? Para fazerem parte, se sentirem inseridos nessa sociedade. Doutora Carlota, a senhora tem algum conselho, alguma consideração final que possa deixar para os nossos telespectadores, os nossos amigos que estão em casa, para as garotas negras, as pessoas que passam por esse tipo de preconceito e para elas não se sentirem inferiorizadas, porque muitos se sentem, mesmo sem ser? Eu vejo assim, eu aconselho assim para o Brasil inteiro, ser o diferente não quer dizer
inferioridade, né? Nós temos muito a aprender com as diferenças. Com as diferenças de idade, com as diferenças de raça, com a diferença cultural, né? Com a diferença de opiniões. O diferente nos enriquece, nos acrescenta ao nosso mundo, né? Se nós convivermos sempre com o igual, nós vamos ficar na mesmice. Não vamos ter nada de novo, não vamos crescer. E se Deus quisesse que fôssemos todos iguais, até nisso nós seríamos, com certeza. Doutora Carlota, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, digo eu, mais uma vez, está podendo participar de alguma forma em seu programa. Deus ama a diferença e ama você também que está aí em casa.